Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Frutos Podcast, uma produção do Instituto Frutos, visando te ajudar a crescer no seu trabalho ministerial, a frutificar no reino de Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje nos estúdios da D2 e é com alegria que podemos transmitir para você essa mensagem, levar para você um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de bagagem. E hoje está aqui comigo o meu amigo, professor, pastor, psicólogo, doutorando, pastor Flávio Chaves. Ele é casado com a irmã Silvana, tem seus 2 filhos, né, a Rebeca e o Mateus, né, a Rebeca já estudando também na UENF, né, o Mateus ainda secundarista, né, como a gente dizia antigamente, né, Flávio? Sim. E o Flávio é, nesse tempo também, professor da FABERJ, do curso de Teologia da FABERJ, atende em consultórios, clinicando, né, na sua área de psicologia, é um homem de Deus, tem servido a Deus através das igrejas por onde tem passado. Foram somente 27 anos na Igreja Batista do Parque Aldeia, aqui em Campos dos Goytacazes, e agora, né, Flávio, há 3 meses assumindo a primeira Igreja Batista de Guarulhos, aqui em Campos. Eu tive a alegria de estar com ele essa semana, e a gente tem muito que conversar, né? Flávio é um homem de muitos predicados, muitas qualidades, mas, Flávio, o que eu gosto mais é de poder te chamar de meu amigo. Né, de todas as qualidades suas, eu acho que ser meu amigo é uma qualidade também. Você acha o quê? Sim, não, com certeza. É melhor nem responder, Flávio. É melhor, com certeza. Mas é meu amigo. Flávio, dê o seu bom dia aí, boas-vindas aí para os nossos irmãos e amigos. E é mais uma vez um prazer estar com você. Bom dia a todos. É bom estar aqui com o meu amigo, pastor João Nogueira, um homem de Deus, um homem singelo, um homem de caráter. E o nosso objetivo é contribuir de alguma maneira com a nossa saúde emocional, com a saúde mental, mantendo o equilíbrio para lidar com as demandas do nosso dia a dia que não são fáceis. Então é uma alegria estar aqui, espero contribuir de alguma maneira para o nosso crescimento. Amém, amém. Meu amigo, saúde emocional. Esses dias eu vi um vídeo onde o camarada estava dizendo que saúde emocional está fora de moda, porque a maioria já perdeu ela depois desse tempo de pandemia, diante das circunstâncias da vida. Mas a gente está aqui para falar para a liderança, para homens e mulheres que estão no trabalho cristão, estão se envolvendo. Saúde emocional é importante? É necessária? É importante e necessária. Por quê? Quando nós vamos estudar o ser humano, a tendência é pensar no ser humano apenas o seu lado material, a sua matéria. A gente chama nos estudos do lado anatomofísico, ou seja, aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos ver, né? E também intervir. Por outro lado, talvez essa expressão dessa pessoa que fez essa citação esteja já tomada de uma certa decepção e frustração com o mundo que nós estamos vivendo, o que reitera a importância e necessidade da saúde emocional. Então, quando a gente pensa, a saúde emocional ela é necessária justamente pela composição, a constituição do ser humano. O que é o ser humano? O ser humano é o seu corpo? O ser humano é sua matéria? Não. O ser humano, seja do ponto de vista teológico e seja do ponto de vista também da psicologia, o homem é o seu corpo. O homem é a sua emoção. O homem é o seu espírito. Então, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Essas partes estão interligadas. Então, não adianta você cuidar do seu corpo e não cuidar da sua alma. O que seria a alma do ponto de vista da psicologia? Seus sentimentos, o seu modo de interagir, o seu modo de se comportar diante das frustrações. Então, quando a gente pensa na saúde emocional, nós estamos pensando nessa inter-relação entre corpo e alma.
alma no sentido psique, alma no sentido sentimento. E é importante assim, a gente já pensar que um altera o outro, um reflete sobre o outro, não são coisas estanques. Então, uma coisa está interligada à outra, né? Totalmente. Nesse tempo de cuidado do corpo, às vezes as pessoas estão cuidando do corpo e esquecendo suas emoções. Né? Estão trabalhando a questão da saúde física e esquecendo a saúde emocional. Não dá para a gente viver só cuidando de um aspecto, né? E aí eu te faço a pergunta, existe equilíbrio? Será que a gente consegue cuidar das duas áreas ao mesmo tempo? O equilíbrio existe. Há o equilíbrio. Mas depende da sua ênfase. Você citou uma questão muito interessante, que hoje nós estamos vivendo o período da estética, o que é bom. Por exemplo, os cosméticos, a questão de você cuidar do corpo, você cuidar da sua aparência física, isso é importantíssimo. Mas nós precisamos pensar e refletir que, repito, o homem ele não é somente o seu corpo. Ele precisa também cuidar desse equilíbrio, dessa ponte. Quando você fala em equilíbrio, você tem equilíbrio em quê? Equilíbrio no que você pensa. Equilíbrio nos seus objetivos. Equilíbrio naquilo em que você concentra as suas energias psíquicas. Vamos aqui colocar um exemplo. Sobre o que nós estamos dando ênfase na questão psíquica, ou seja, em que nós gastamos ou investimos a nossa energia psíquica. Daí procede o equilíbrio. Às vezes você foca em uma coisa que não está assim, não é importante. Eu quero citar um exemplo assim, só a nível de exemplo mesmo, para pensar o que eu quero dizer. Vamos pensar aqui no desespero pela perda de uma rede social. Vamos imaginar aqui, você deu uma pane no seu Instagram, deu uma pane na sua rede de comunicação, ou você perdeu o seu celular. Ora, o nível de energia dispendido a essa questão é muito forte. Vamos a um outro exemplo. Morreu um ente querido. O período que nós estamos vivendo, que você é capaz de você chorar horrores pela perda de um celular e você considerar banal a morte de um ente querido. Esse exemplo... Vai dizer o que está ocupando a sua mente, isso, né? O que está ocupando o seu raciocínio, o seu pensamento. O que está ocupando o seu pensamento. Sobre o que você está alimentando os seus sentimentos. Aí eu tenho que pegar pensamento, sentimento. O sentimento, ele é alimentado pelo pensamento. Então, como conseguir o equilíbrio? Existe o equilíbrio. Há o equilíbrio. Agora, esse equilíbrio depende, repito, para onde você está canalizando a sua energia psíquica. Existe, Flávio, alguns sinais que a gente pode observar, não nos outros, porque às vezes a gente quer observar na vida do outro, ao invés de observarmos em nós mesmos. Existem alguns sinais que a gente pode ter no nosso pensamento, na nossa vida, de que nós estamos perdendo essa saúde emocional? Existe alguma sinalização que o corpo dá, que a mente dá, né? Porque nós padecemos de doenças físicas, como a diabetes. Você vai lá, você mede a glicose, vai medindo a sua glicemia, vai fazendo acompanhamento, você vê se aquilo está progredindo, se você está conseguindo segurar. Mas e essa questão da saúde emocional? Existem sinais que podem acender uma luz de alerta? Ó, preste atenção, cuidado, olha o que está acontecendo com você. Irritabilidade. Existem vários sinais. Eu vou citar aqui o que eu considero que eu considero mais importante. Irritabilidade, exaustão,
é muito forte. Discurso saudosista, um discurso muito fixo num passado. Como se estivesse com a âncora lá atrás, né? Te prendendo, né? Como se estivesse com âncora, exatamente. Mas de todos os sinais, ausência de expectativa de vida. A pessoa ela perde a expectativa, ela perde a motivação, a potência para viver. E isso é um ponto importante, esvaziamento de sentido, ausência de pertencimento. Por exemplo, você não se sente pertencente a lugar algum. Negativismo, inclusive a depressão, ela se alimenta de uma tríade negativa. Uma visão negativa de si mesmo, uma visão negativa do outro e uma visão negativa do mundo. Então, são sinais que vão acender o alerta. Mas, dentre todos, eu gosto muito de pensar na perda de sentido para viver. Perdeu o propósito, Você, né? Perdeu a direção. Perdeu o propósito. Isso aí, pastor João, de todos, eu chamo atenção para essa falta de sentido. Por quê? Na abordagem que eu atuo como psicólogo, a questão do sentido é algo essencial para você identificar a saúde mental e a saúde psíquica de um indivíduo. Então, trazendo isso para a prática do dia a dia nosso, no reino, servindo ao Senhor nas áreas diversas, então a pessoa pode começar a perceber esses sinais. Irritação, né? Uma irritação, não é uma irritação por um fato, né? Mas é aquele espírito de irritação, de estar sempre no limite, como se nada desse certo, como eu estou a ponto de explodir. Essa questão dos pensamentos negativos é a pessoa olhar ali e achar assim, poxa, eu vou fazer isso aqui, mas não vai dar certo. Não vai dar em nada isso daqui que eu estou fazendo. Dá um exemplo direto, um líder no departamento infantil. Uma pessoa que está lá liderando um departamento infantil que olha e fala assim, isso não vai dar em nada na vida dessas crianças. Né? Como se aquilo que eu estivesse fazendo não tivesse mais um propósito, não tivesse mais um sentido. E às vezes a pessoa coloca isso como se fosse o fim da linha, mas é na realidade o seu emocional, né? Sinalizando, olha, cuidado, vamos rever algumas coisas, vamos analisar alguns pontos, né? Esses sintomas, eles vão aparecendo. Né? Como você bem falou de todos eles, esse pensamento negativo, tudo isso. Agora, quando esses sintomas aparecem, a gente tem que tomar uma medida, né? A gente tem que fazer alguma coisa. No meu caso aí, que sou diabético, eu sei que eu tenho que tomar meus medicamentos, eu tenho que beber bastante líquido, eu tenho que fazer atividade física. Mas e o líder no contexto da igreja? O que ele vai fazer para poder tratar isso que ele está sentindo, para poder conseguir voltar àquilo que era antes? O que eu vou falar, ele vai se pautar tanto na questão do líder, quanto na questão de do ser humano no sentido geral. Eu poderia começar com o nosso mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, ele é escrito para os romanos, ele é um livro muito ativista. Você vê que é um texto que vai assim, uma atividade sobre a outra. Vamos pensar no Senhor Jesus Cristo. Ele era um homem de muitas atividades. Ele enfrentou oposição dos judeus, da religiosidade judaica. Ele enfrentou a fúria romana. Ele enfrentou a própria escolha da multidão, que enquanto ele tenha feito tantas coisas boas, ele enfrentou a oposição da própria multidão. No fato de Jesus ter passado por tantas questões, ele poderia ter perdido o sentido. Ele
poderia dizer assim, olha, já deu. Estou fazendo isso para quê? Para esse Já pessoal aí? Já deu, né? Uhum. Para quê? Mas o que me chama a atenção, a pergunta é, como que Jesus Cristo ele superou todas as questões, não perdeu o propósito e ainda teve aquela capacidade de, na cruz, perdoar um ladrão? Isso é saúde. Uhum. Isso é inteligência emocional. Agora, algumas coisas me chamam a atenção no Senhor Jesus. E um deles é lá no capítulo 1, versículo 35, quando ele vai dizer que depois que ele teve várias atividades de cura, de estar com a multidão, ele saiu do deserto para orar. Isso aí é muito sugestivo. Por que ir para o deserto orar? Nós temos a atividade da oração ligada a um contexto de produção. Eu vou orar para Deus fazer algo, para eu produzir mais. Mas a oração é uma meditação, é um momento em que você tira sós para você ter uma pausa e vamos colocar aqui, você se autorreciclar. Eu percebo, pastor, a nível de liderança e no contexto geral, que o que está afetando a nossa mente, a nossa psique, não são os problemas que são inerentes a toda a existência e a todo o sistema de liderança. Mas muitas das vezes essa falta de ausência de saúde está ligado a, muitas vezes, perda de sentido naquilo que está fazendo. Uma perguntinha básica. Por que estou fazendo o que estou fazendo? Uhum. Essa pausa de Jesus que ele fazia, eu interpreto que era uma pausa para você refletir a sua missão. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo por causa de um salário no final do mês? Eu estou fazendo porque eu não tenho outra coisa para fazer? Eu estou fazendo porque eu gosto de ser autoridade. Eu gosto de ser autoridade, está ligado a um poder egocêntrico? Ou você está fazendo porque você tem uma missão naquilo que você está fazendo? Primeira coisa que eu vejo em Jesus. Jesus Cristo, ele tinha um senso de identidade profundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Senso de identidade. Parece, pastor, que no sentido geral, e aí eu não vou falar somente de liderança, parece que nós estamos perdendo esse senso de identidade. Nós não estamos nos conhecendo naquilo que estamos fazendo. Então, o que vai acontecer? Você, para atender um objetivo, para você atender uma demanda contemporânea, para você atender uma demanda, uma exigência da sociedade, você se afasta de si mesmo. Olha uma coisa interessante, num texto do Evangelho de João, que os discípulos, Jesus dá uma resposta aos discípulos que diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer o quê? A vontade do Pai. Jesus, ele foi pressionado a ceder. Uhum. Jesus foi pressionado pela multidão a cumprir uma perspectiva humana. Vamos pensar assim, qual era a perspectiva dos judeus em relação ao ministério de Jesus? Que ele seria o libertador dos judeus da opressão romana. Essa era um libertador político. A visão de todos era política. Jesus, ele fala que o meu reino é o quê? Dos céus. Dos céus, não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Aí você entrou na questão do ativismo
e da identidade. Sim. Às vezes a pessoa quer se definir pelas suas atividades. E nós não somos aquilo que fazemos. Por ser, nós fazemos. Quando você fala que Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? Por ser o pão da vida, ele se oferece, se sacrifica e deixa que o seu corpo fosse partido, né? Em favor de nós, né? É o texto clássico da ceia, né? Da celebração da ceia. A identidade levou ele à atividade. Sim. Não foi a atividade que definiu a sua identidade. Eu diria que levou a atividade e foi a sua identidade que levou à superação das exigências de suas atividades. Esse é o foco. Ai, puxa para lá. Por entender quem eu sou, eu vou até mesmo suportar determinadas coisas. O Nietzsche tinha uma frase que ela se translitera mais ou menos o seguinte: quem tem um porquê enfrenta todo e qualquer como. E isso é fantástico. Isso é libertador. O problema não está no ser, no ativismo. Porque a questão é como você enfrentar o ativismo, permanecer na emoção, permanecer na missão e continuar saudável na missão e ter ainda inteligência emocional. Por quê? O que é inteligência emocional? É a capacidade de você suportar as frustrações e ter o altruísmo, o perdão, a empatia. Vamos lá imaginar aqui. Você sabe que em qualquer liderança você tem oposição. Em qualquer contexto você enfrenta adversidades. Como você permanecer saudável? Como você, por exemplo, orar por um indivíduo ou por uma pessoa, um sujeito, alguém que foi ingrato para com você? Como você estender a mão? Isso exige inteligência emocional. E a inteligência emocional, a emoção, está ligado à missão. Não é você deixar de fazer. Não é você, então não vamos fazer nada porque o ativismo, não é disso que estamos tratando. A questão é como você suportar esse ativismo, continuar. Você tem que ter o senso de identidade. E aí, o Sócrates, né, que é um filósofo, ele tem uma máxima atribuída a ele que é interessante. Conhece-te a ti mesmo. Aí a gente vai entender que há uma escapatória, né? Sim. Há uma escapatória. Então, se nós que estamos exercendo a liderança, eu lembro de um retiro de carnaval, a gente já está há alguns anos sem fazer por conta da pandemia, está todo mundo com saudade, e nem foi lá onde eu estou hoje, em Goitacazes, foi um retiro onde a gente estava liderando, e com muito sacrifício na época, cobrando um valorzinho lá pequeno, para poder ir a maior número de pessoas, para que não fosse pesado para ninguém. E uma das pessoas que foi gratuitamente, porque não teria condição de arcar com as despesas, e olha que o valor já era reduzido, então foi ofertado, chegou lá na hora da fila do café da manhã, na hora de comer o pão, né, a pessoa vira e reclama, mas não tem presunto e queijo para todo mundo, não? Né? Aí você para e pensa assim, a vontade era de quê? Pegar, bota aqui dentro do carro e manda embora para casa. Você quer presunto com queijo em todos os pães? Porque era uma situação, faz muito tempo isso, era uma situação onde a gente tinha que racionar o que tinha, né? Então ou a gente colocava presunto ou a gente colocava o queijo. Né? E a pessoa queria, não, eu quero o todo porque só aquilo ali não está bom. E quem está na liderança, na hora que recebe aquilo, leva um golpe e aí pensa em quê? Eu vou jogar tudo para cima, eu vou chutar o balde aqui, mas pela sua orientação, por aquilo que você coloca, a pessoa deve parar e pensar, por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu propósito aqui quando ajudei a organizar um retiro de carnaval, onde está todo mundo aqui usufruindo e às vezes nós que somos da liderança só estamos trabalhando. Né? Então,
É preciso ter esse senso de propósito, é preciso estar firmado nisso. Olha, eu estou fazendo isso para quê? Primeiro, para a honra e glória do Senhor. Segundo, porque é meu papel servir as pessoas e proporcionar essa oportunidade aqui para eles. Sem entender que no crescimento, e aí você tem várias outras ramificações, né, naquela missão focada ali naquele momento. E até mesmo nessa hora, como você disse, Jesus se recolhia. Jesus ia estar com o Pai, Jesus parava. Eu acho que Lucas formaliza mais isso até do que Marcos, né? Quando Lucas fala que no meio de um monte de coisa, Jesus saía, se retirava e ia orar. Sim. Porque se ele, que era Cristo, entendia que precisava ter intimidade com o Pai, e a gente então? E nós, vamos fazer como? Não dá para você ficar no ministério, não dá para você exercer liderança no contexto do reino, se você não estiver bem firmado no Senhor. Se você não tiver com essa intimidade. É a questão do Evangelho do João da videira. Você tem que estar ligado à vara. Você tem que estar ligado a Cristo, você tem que estar ligado ao Senhor para que você possa respirar. Porque o nosso respirar se dá na presença do Senhor. O nosso descansar também é no Senhor. E às vezes hoje eu vejo que muita gente está precisando descansar e ao invés de descansar, abandona. A gente precisa chegar nesse ponto, que nos ministérios e no serviço tem a hora de dar uma pausa. Tem a hora de você buscar o Senhor para que você tenha o que trazer também para quem está junto com você. Tenha algo de Deus para o seu refrigério, porque aí entra uma outra questão. Você às vezes fica tão preocupado com o outro que se esquece de você. Dizem não, né? A orientação. Você está num voo, subindo no avião, você tem aquelas recomendações, janela de emergência para cá, janela de emergência para lá, se acontecer alguma coisa, cai máscara. E a recomendação é o seguinte: não socorra quem está do seu lado. Coloque primeiro a máscara em você. Porque depois que você colocar a máscara em você, você vai ter mais condição de ajudar o outro. Mas enquanto você não olha para a sua necessidade também, para se cuidar, você vai perdendo ao longo do tempo a capacidade de ajudar, a capacidade de frutificar, a capacidade de abençoar. Então, eu acho que é relevante essa palavra sua nesse sentido. Reconecta com o Senhor. Para um pouquinho, vai até o Senhor, volta e continua. Porque sem atividade a gente não fica, né, Flávio? A gente pode querer bater no ativismo, mas... Não. A questão, pastor, não é uma questão de bater o ativismo, no ativismo. É a questão da perda de meditação. A perda desse tempo seu com Deus, né? O tempo desse tempo seu com Deus e desse tempo seu com você mesmo. Porque nós precisamos parar para o autoconhecimento. Repito. É saber quem eu sou. Por que eu estou falando? Por que isso é tão importante, pastor? Porque as emoções, elas se formam a partir do meu contexto. Isso é pepita de ouro. As nossas emoções, elas se formam a partir dos nossos contextos, do nosso contexto. Assim, só rapidinho para uma questão, o sistema nervoso. Como que ele é acionado? Ele tem um sistema de input e output, um sistema de entrada e um sistema de saída. Nós respondemos às circunstâncias de acordo com aquilo que eu capto do ambiente. O que vai acontecer? Eu costumo dizer que nós somos tipo uma faísca de relâmpago. O que é? Você passa por uma situação, vou dar um exemplo aqui. Alguém te ofendeu. O problema da ofensa não é a ofensa em si, mas a leitura que você faz da ofensa, que depende do ambiente, depende de quem você é, depende de quem está, quem emitiu, quem ofendeu, depende de uma série de fatores. O que o sistema nervoso faz? Ele capta a ofensa, ele joga para o sistema, ele faz a conexão com todos os nossos sistemas
internos e ele deflagra uma resposta. Isso em quantas horas? Às vezes é segundos, né? Milésimos de segundo. Milésimos de segundo. Quando você pratica a disciplina do autoconhecimento, você vai fazer o bloqueio do sistema nervoso. Mas tem gente que não conhece. Vamos aqui. Alguém ofendeu. O exemplo aqui é muito exemplo. Um senhor que te ofendeu. Falou algo que te machucou, te magoou bastante. A ofensa aconteceu. Mas dependendo de quem foi essa ofensa, você pode fazer a comparação com um problema não resolvido que você tem, que o sistema nervoso busca, a mente, o pensamento busca, rapidamente você responde e cria o sentimento. E você não está respondendo só aquela ofensa, né? Você está respondendo a uma bagagem que você está carregando há tempo. Tem pastor que não gosta de terapia. Líder religioso não gosta de terapia. Estão perdendo tempo. Por quê? Porque a terapia ela é importante porque todo líder ele precisa ter esse autoconhecimento. Porque ele vai começar a identificar na sua liderança os pontos que têm similaridade com os seus conflitos e ele vai poder fazer o bloqueio. A terapia ela nos ajuda no autoconhecimento. Quem é você? Quem sou eu? Quais são as minhas demandas? Quais são as minhas limitações? E isso só se aprende falando. Não se aprende em curso. Os cursos são bons, são maravilhosos, né? Mas o curso ele já funciona como uma espécie de estratégia. Mas como funcionar uma estratégia se você não sabe quem você é? Por isso que eu bato na tecla, o autoconhecimento. Ou você ter tempo para você se autoconhecer, você saber fazer os bloqueios para que o sistema nervoso possa ter tempo de cortar. Por quê, pastor? Nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. Nós temos o hemisfério é responsável pela parte racional e o outro pela parte das emoções. Aí eu vou perguntar uma coisa a você. Quando você está diante da situação, qual hemisfério que é acionado primeiro? A razão ou a emoção? Eu acho que é as emoções, né? As emoções. Nós não damos nenhuma resposta em qualquer contexto de modo racional a priori. Toda resposta que você dá a qualquer situação, a qualquer contexto, é uma resposta afetiva, é uma resposta emocional. Não é baseado no que você pensa, é baseado no que você sente. No ato. Isso é no casamento, na educação dos filhos, na igreja, no trabalho, em todos os contextos. É incrível. Aí o que vai acontecer? Você dá uma resposta pelo campo emocional, você mata. Você fala coisas que não são verdades acerca daquela outra pessoa. Você ofende. Você machuca, você magoa. Não, nada do que você diz no momento de conflito psíquico, de explosão emocional é verdade. Mas você fala. Por quê? Porque você não esperou que aquele evento chegasse primeiro ao campo da razão. Você não espera. A gente tem que ensinar nosso cérebro, então, a jogar de um lado para o outro, da emoção para a razão, ou a parar o processo até que a razão assuma controle? Leva-se 25 segundos para chegar ao campo da razão. 25 segundos. Então não é só contar até 10, né? Conta até 30 para você ter uma folga, né? Vamos pensar até 10, pode ser. O importante, pastor,
é você dar um tempinho. Por exemplo, quando você está diante de um conflito emocional, que a coisa vai ferver, o corpo dá sinais. Altera-se o tom de voz, a postura corporal, cerra-se os punhos. São questões que você deve estar atento. Olha, se eu apertar aqui, a coisa vai desandar. E aí é nessa hora que a pessoa tem que buscar esse respiro. É nessa hora que essa acontece pausa. a briga. É nessa hora que acontece a briga. É nessa hora que acontecem as ofensas. Não, mas dentro das igrejas não tem isso de ter briga, de ter discussão, de ter ofensa. Isso daí é uma teoria que a gente está tratando aqui, porque isso não acontece no ambiente eclesiástico. Aquele pessoal de antigamente que tinha aquelas assembleias que começavam, as assembleias no nosso meio batista, né, as nossas reuniões, né, administrativas que duravam 4 horas com aquelas discussões. Isso não existe, isso acabou. Acabou, não existe mais. Ninguém troca ofensa, ninguém acusa o outro de nada, ninguém explode. Isso já foi, isso não existe, né? Se porventura acontecer da pessoa sentir que pode explodir, é a hora de dar essa segurada, né? É a hora. Você, por exemplo, você dirigindo uma assembleia. Toda reunião, se você tem um autoconhecimento, você está numa reunião, um irmão falou uma coisa, o seu corpo vai dar sinal. Vai vermelhidão no rosto, a perna fica trêmula, você começa a ficar com uma palpitação no coração. Dá uma acelerada, né? O que eu recomendo? Para a reunião, 5 minutos para respirar. Vai tomar uma água. Vai tomar uma água. Porque se ficar na reunião, assembleia. Não só uma assembleia, uma reunião de liderança, qualquer uma. Se você percebeu que surgiu uma ofensa, que já estão para tudo, ou você faz uma oração, ou você canta um louvor, ou você... Porque se você deixar, cadeira vai voar. Entra numa crescente, né? Seja ambiente de igreja, seja qualquer ambiente. Inclusive, falando em ambiente de igreja, eu sou totalmente contra essa utopia construída de que igreja é um oásis. Isso é utopia. Nós estamos vivendo um fenômeno chamado trânsito religioso, que é um fenômeno, uma expressão da ciência da religião, mas que eu vou chamar de trânsito das igrejas. Você zanga, muda de igreja, você zanga, muda de igreja, você zanga, muda de igreja. Isso aí precisa ser refletido à luz do próprio cristianismo. Por quê? Se a Bíblia manda suportai-vos uns aos outros, admite-se que eu tenho que lidar com... Admite-se que vamos ter problema. Ora, se Jesus manda perdoai-vos uns aos outros aqui, sim como eu vos perdoei em Cristo Jesus. Ele já admite que vai ter ofensa. Então, para que nós construímos tipo uma utopia que ninguém vai ofender ninguém, ninguém vai magoar ninguém, ninguém vai machucar ninguém, ninguém vai brigar? Porque isso é utopia. O que nós precisamos encarnar é o perdão que é em Cristo Jesus, de uns para com os outros. Você entende como que a saúde emocional está fragilizada? Porque nós já passamos de um pressuposto. Nós já partimos, aliás, de um pressuposto. Essa idealização da igreja como ambiente perfeito acaba que cai por terra logo no primeiro momento da sua caminhada. Né? Porque você vai ver que tem problema, até porque como não vai ter problema se nós temos os nossos problemas? A igreja, eu às vezes acho graça quando algumas pessoas botam assim, aqui não é lugar de pessoas perfeitas. É claro que não é lugar nenhum é lugar de pessoas perfeitas. Se tem pessoas, o ambiente por si só já está imperfeito. Né? Porque nós carregamos esse peso, nós carregamos isso. E aí entra uma questão que eu acho que quem está doente das suas emoções acaba que leva os outros também a adoecerem. Se não houver um cuidado,
a sua doença vai me contaminar, né? A sua enfermidade vai me causar enfermidade. O meu contexto de vida, meus pais tinham um comércio, né, que na época, quando a gente era criança, era venda, né? Depois, hoje, se chama mini mercado, dá uns nomes chiques, mas na época era venda. E a gente sempre aprendeu desde cedo. Você comprava um saco de batata no distribuidor, colocava ali para venda, e quando uma batata começava a apresentar sinais de podridão, a gente tinha que pegar e tirar aquela batata do meio, porque aquilo que estava podre nela ia contaminar as outras. Não é que a batata não prestasse, não, porque quando minha mãe gritava, pega a batata lá, e a gente levasse as bonitas, ela dizia, não, volta, pega aquelas que já estão começando a ficar, porque cortava aquilo ali, aquilo que estava ruim, tirava e se aproveitava o restante do material. Né? Isso faz parte do comércio, faz parte da vida. Você não vai vender para o cliente, mas para o consumo interno é aquilo ali, e graças a Deus por isso. Então a gente sempre percebe que há essa influência de quem está adoecido, se não se tratar, adoece o outro. E se o outro não vigiar, o processo é mais rápido ainda. Porque quem está ferido tende a ferir, quem está doente tende a adoecer o outro. E nesse processo aí a gente tem que entender que precisa se cuidar, né? Para poder aliviar para o corpo de Cristo. Né? Se eu sei que eu estou com problema, eu tenho que procurar ajuda. Você tocou num ponto aí que para mim é chave. Tem um monte de gente no meio cristão que diz assim, não, procurar um psicólogo, procurar uma terapia, para quê? Não tem fé, não? Ué, mas quando o problema é no coração, você não procura o cardiologista? Quando o problema é da vista, dos olhos, você não procura um oftalmologista? Porque quando o problema é das emoções, você não vai procurar um acompanhamento psicológico, você não vai procurar. Às vezes a gente está prejudicando o corpo de Cristo por não tratar as nossas próprias doenças, nossas próprias enfermidades. Eu acho que você ajuda a gente a clarear isso. Né? Olhar para si mesmo, se conhecer, buscar ajuda para poder ajudar os outros. Né? Não dá para a gente querer cuidar sem antes cuidarmos de nós mesmos. Né? Você tocou num assunto interessante, que eu lembrei de uma leitura aqui, de um livro de Hans Hunk Fries, Compêndio da Religiosidade Humana. E dentro de tudo que ele colocou no livro, teve algo que eu trouxe para mim, e eu sempre friso essa questão. Uma personalidade saudável cura uma religião doentia. Uma religião saudável, ela cura uma personalidade doentia. Uma personalidade doentia, ela adoece uma religião saudável. Uma religião saudável adoece uma personalidade saudável. Isso é forte demais. É um ciclo. É um ciclo. É um ciclo. Líderes que, às vezes, por causa de sua personalidade, de seu ser, ele acaba adoecendo. Ou até mesmo religião, igrejas, que por causa do seu modo de ver o mundo, a vida e um monte de outras coisas, que a gente pode discutir em outro momento, ela adoece pessoas saudáveis. E a gente vive esse ciclo. A doença vai prejudicando o outro. A gente precisa cortar esse ciclo, né? Nós precisamos desenvolver uma religião saudável. Uma religião saudável. Nós precisamos desenvolver discursos saudáveis. Mensagens saudáveis. Nós precisamos desenvolver um estilo de vida saudável. Para promover saúde. Promover saúde. Promover saúde. Qual o objetivo? A grande questão, pastor, que nós temos um discurso muito metafísico. Né? O que é o discurso metafísico? A salvação eterna. Gente, isso não tem nem o que discutir. É o nosso ponto de vista, é o nosso ponto central de fé. Mas nós estamos vivendo nesse mundo. Então a questão é, como que essa fé eterna pode nos afetar no mundo terreno? É trazer a verdade eterna
para os conflitos terrenos. E eu penso muito em Êxodo 3, quando o Êxodo, quando li esse texto hoje, quando Deus ele vê a aflição do povo no Egito, e ele fala: eu vi, eu desci, eu vi, ouvi e desci. Olha que maravilha. Eu vi, eu ouvi, eu desci para libertar o meu povo. O Senhor estava atento às necessidades, né? Atento. Ele desceu para livrar o povo de uma escravidão. E aí a questão é o seguinte, olha só, olha o contraponto. Eu vi, desci, eu vi, ouvi, desci. O que nós estamos fazendo? Nós vemos, nós ouvimos e mandamos subir. Uhum. Deus entra na história, Deus se envolve e a gente está só apontando para o alto, né? Nós tiramos Deus da história. Tem lógica? Não, não tem. São valores que precisam ser recuperados, né? São valores que precisam ser trazidos à tona. Meu pastor, eu ia querer estender aqui, a gente ficar até 2 horas, 3 horas de conversa. Mas a gente vai chegando num ponto, né? Eu já tenho certeza que eu vou ter que te chamar aqui para outros episódios, para a gente estar aqui compartilhando mais, não somente de saúde emocional, mas também dessa visão de liderança, dessa visão de trazer Deus, de ir até Deus, de estar nessa interação com o Senhor, né? Eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que é sempre importante para a gente passar para os outros. Eu estou chegando agora aos 50 anos, você é bem mais novo do que eu, entendeu? Mas a gente sabe que com o passar do tempo a gente vai ganhando saberes, né? Que vem conhecimento. Se você pudesse ir lá atrás no passado, já lembra aquele filme De Volta para o Futuro ou De Volta para o Passado, que o cara vai para o futuro, vai para o passado, vai para tudo quanto é lado? Se você pudesse voltar e falar com Flávio lá há 25 anos atrás, algo que você sabe hoje e que Flávio lá atrás não sabia, que Flávio lá atrás não conhecia, o que você iria falar para você mesmo? É complexo essa pergunta, né? É complexo. É complexo para a gente fechar, né? É complexo, mas assim, eu acho que eu faria tudo de novo. Uhum. As decisões que eu tomei, eu tomaria novamente, porque quando você diz que vai retornar e vai fazer tudo diferente, indica um arrependimento e já é um indício de uma saúde não muito saudável. Então eu faria. Não, mas eu falo assim no sentido de um conhecimento. O que você falaria para você para te ajudar? Não para mudar, mas para te ajudar. Nas coisas essenciais, nas coisas triviais, leva na maré. Uhum. Nas coisas essenciais, finca o pé. Muito bom. Separa, escolha a briga. Porque você vai brigar. Você vai brigar. Uhum. Escolha a briga. Tem coisas. E hoje, se eu pudesse voltar, eu falei, gente, tem coisas que eu fiz que eu não faria. Por exemplo, ficar se envolvendo em discussões frívolas, que não vai levar a lugar. Mas isso chega com a maturidade. Por isso que eu falei, é complexo, porque chega com a idade. Vai chegar, né? Chega com a idade. E outra questão que eu diria, tem problemas que se resolvem por eles mesmos. Uhum. Isso eu aprendi na faculdade de psicologia. Terceiro, tem pessoas que precisam daquela bengala psíquica para caminhar. Não tente, querido líder, tirar todas as bengalas psíquicas do ser humano. Tem aquelas pessoas que elas necessitam daquilo ali, porque se você tirar, ela vai piorar o seu estado emocional. Então eu diria isso, 3. E investir o seu tempo em meditação, em autoconhecimento. Buscar o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo, com todas as suas ações, continua sendo a melhor solução. Melhor solução. A gente dá essa orientação do ponto de vista humano, do ponto de vista terreno, mas isso aí. Eu acho que essa questão de buscar Deus
eu acho que nem deveria ser citado. Uhum. Não deveria estar até fora de cogitação. Em que sentido? No sentido que isso já deve estar em nós. Amém. Automaticamente, naturalmente. Você trouxe um livro aqui para aqui. Queria pedir você para mostrar o livro para o pessoal, que é uma referência, né? É sempre uma referência. Esse livro é Liderança com Propósito. Muitos já conhecem, né? Pastor Rick Warren. Rick Warren, Princípios Eficazes para o Líder no Século XXI. Então. É um livro que é básico, que nos aponta justamente para trabalhar com propósito. A gente faz muita coisa sem necessidade. Rick Warren saiu agora, recentemente, da liderança da igreja de Saddleback, né? Depois de 35 anos à frente do ministério, né? E ao que parece, saiu emocionalmente saudável, né? A despeito de todas as lutas. Então, vale a pena a referência da leitura. Por falar em leitura, nós vamos depois colocar aí o link para que vocês possam participar. Nós estamos começando um clube de leitura, são 6 livros que nós estaremos lendo ao longo desse ano, livros básicos, livros para ajudar o nosso povo a ler mais. Eu só trouxe 2 aqui, são 6. O primeiro é esse daqui, Até que Sejamos Um, do Francis Chan. Um livro excelente que fala sobre unidade, fala sobre comunhão na igreja. Eu trouxe esse outro aqui também que nós vamos estar lendo em grupo, né? Vai ter um grupo online de leitura e onde a gente vai compartilhar essas ideias. É O Deus que Destrói Sonhos, né? Do Bibotalk, né? Bibotalk é o Rodrigo Bilbo, que tem um podcast também muito antigo, né? Nessa área de teologia. Escreveu esse livro que é muito bom. É bom que tem até figurinha, para quem fala assim, eu não estou acostumado a ler. Esse tem figurinha. Eu só nunca encontro as figuras para mostrar, mas ele tem, né? E nós vamos estar fazendo esse grupo de leitura. Se você quiser participar, sem custo algum, você só precisa, se puder, adquirir o livro. Se não puder também, você acompanha as conversas, acompanha a discussão. Vai ser uma forma da gente estar abençoando e aumentando esse hábito da leitura. Pastor Flávio, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com você, estar conversando. Se o pessoal quiser te encontrar aí nas redes sociais, qual o arroba lá? O arroba lá no Instagram e tá com o YouTube também? Estou com o YouTube também e estou com Flávio Chaves. Flávio Chaves no Instagram. No Instagram e Flávio Chaves _, que é como psicólogo. Então tem dois Instagrams, né? Instagrams. Então, depois nós vamos colocar aqui nos links aqui. O pastor e o psicólogo. É né? mais fácil responder as perguntas do que falar das minhas redes sociais. Faz parte. A gente usa, mas não vive nelas, né? Eu fiquei agora meio perdido, desculpa. Eu não lembrei, mas é Psi Chaves e Flávio também. Flávio S. Chaves. Nós vamos colocar aqui nos links também no canal, né, para que todos possam acompanhar. Se você quiser, nos acompanhe no YouTube. O canal é Instituto Frutos, onde você pode ver vídeos, onde você pode assistir vídeos recomendados também para a liderança, e no nosso site, que é ifrutos.com.br, e no Instagram é Instituto Frutos, né? Tem passado aqui na tela, você deve ter visto, e vai estar aí o link também. Muito obrigado, pastor Flávio, mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado a você que está nos acompanhando aí, que participou desse podcast. Coloque seus comentários, deixe aí suas sugestões. Curta o canal. Eu nunca imaginei que eu ia estar falando um negócio desse. Curta o nosso canal, né? E você vai ficar sabendo dos lançamentos de vídeo. Toda semana nós temos e você vai poder nos acompanhar. De qualquer forma, muito obrigado aí e que Deus te abençoe a sua vida, abençoe a sua família.